O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve! Cidadão Quem na área, o primeiro de 2024, hein? Estamos indo aí para mais um ano. Muito obrigada pela sua companhia, você que me assiste pela TV Câmara Salvador, que me ouve pela Rádio Câmara, ou nos assiste aí em formato podcast, ou no YouTube da TV Câmara Salvador. Olha, começamos muito bem esse ano de 2024 a nível de convidados aqui no nosso programa, viu? A gente tem uma honra de receber e desde já quero agradecer por ela ter topado esse convite. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dessa jurista, promotora de justiça, autora de 2 livros, Lívia Santana Vaz, considerada uma das pessoas de descendência africana mais influentes do mundo. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia, e mais uma vez muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço, Pamela. Tudo bem? Tudo bem. Bom, hoje a gente vai ter um papo diferente do que a senhora está acostumada a dar em entrevista. Já avisei a ela um pouquinho, porque a nossa ideia aqui é conhecer um pouco mais da sua história. E eu queria começar perguntando como é que foi a sua infância. Você nasceu mesmo aqui em Salvador, é soteropolitana, de que bairro? Soteropolitana da Gema, assim, minha família vem da Cidade Baixa, os meus pais, né? O meu pai mais especificamente do Uruguai e minha mãe do Caminho de Areia. E foi por aí, né, que eu tive minha infância, uma infância de muito pé no chão, de muita brincadeira de criança, com meus primos e primas, avós, tios e tias. Então foi uma infância muito saudosa, eu diria, né? A gente tem tanta violência hoje, tanto medo até de deixar nossos filhos e filhas terem a liberdade que a gente tinha antes. Então foi uma infância livre, porém também dolorosa sobre um outro aspecto. Né? Quando as pessoas me perguntam quando é que eu me descobri negra, eu digo que não deu tempo de me descobrir. Me acusaram, né? É uma acusação que crianças negras sofrem na primeira infância, assim. Eu nunca tinha escutado, não entendia o que era ser negra, porque minha família é negra. Sim. Então aquilo que era natural, que era bonito, que era comum para mim na infância, passou a ser estranho, porque eu estudei em escola particular, né? Meus pais são os únicos de suas famílias, o meu pai de uma família de 7 e a minha mãe de uma família de 9, que conseguiram cursar o ensino superior. Então eu tive a oportunidade de estudar em escola particular. Então eu era uma das pouquíssimas meninas negras naquele espaço. E aí você começa a escutar, né? Eu lembro muito de um poema cantado de Victoria Santa Cruz, que chama-se Gritaram-me Negra. E esse Gritaram-me Negra, para mim, veio muito cedo, com uns 5 anos. Né? E talvez, ao invés de recuar, como diz Victoria Santa Cruz no poema, eu tenha avançado. Né? Eu lembro que meu pai dizia que eu era muito ousada. Talvez tenha sido por isso, essa necessidade de se defender até. Você tinha irmãos? Como é a sua formação familiar? Eu sei que pela quantidade de tios, Sim. família é grande. Mas aí vem diminuindo, né? Hoje em dia a gente tem cada vez menos filhos e filhas. Eu sou a caçula de uma família de 3. E a brincadeira que meu pai fazia em casa com ser ousado é um pouco por isso. E não sei se eu estou adiantando um pouco a conversa, mas é por isso que surge a jurista Lívia Santana Vaz, né? Sim. Porque meu pai era muito preocupado com isso. Meu pai é um homem negro do Uruguai, da periferia, enfim, com toda a sua família, o mais velho da família, minha avó, a mãe dele, precisou trabalhar de tudo que você possa imaginar, né? Ela foi lavadeira, ela lavava roupa para casas de família, como se dizia, ainda se diz, infelizmente, né? Então, ela precisou trabalhar muito para sustentar esses 7 filhos. Meu pai ajudava muito ela porque ele era o mais velho. Então, ele tinha muito essa preocupação com o nosso futuro, né? E ele, quando eu tinha meus 16 anos por aí, me chamou num canto da sala, preocupado com a carreira que eu iria seguir. E talvez você fique um pouquinho surpresa com a minha resposta, mas acho que ele ficou também, quando ele perguntou, eu disse jornalista. Olha. Jornalista. E aí eu brinco que eu sou uma jornalista frustrada, né? Mas eu respondi na lata. Eu acho que eu nem tinha pensado sobre isso ainda. Mas, como dizia ele, eu tinha resposta pronta para tudo. Porque então, ele perguntou... sempre foi comunicativa, argumentativa. Sempre muito, né? Sim. E aí, quando ele perguntou, tinha que ter uma resposta. E a resposta que veio foi jornalista. Confesso que eu não tinha certeza disso, né? Mas ele me fez uma pergunta nesse momento, que foi, mas quem é a jornalista negra que você conhece na televisão? E aquilo foi impactante, assim. Eu disse, será que eu não posso? Será que não é um lugar, né, para uma mulher negra? Naquela época, talvez a gente tivesse
pouquíssimos nomes, mas Glória Maria, talvez o mais expressivo daquela época, né? E aquilo me assustou, aquela pergunta me assustou. E aí ele continuou me devolvendo uma outra pergunta que foi: por que você não segue a carreira jurídica? Você gosta tanto de argumentar, você fica tão indignada com injustiças. Por que você não segue a carreira jurídica? E foi dali que surgiu essa semente, né? E aí o exemplo que ele traz, que a gente está falando de família, para me convencer a seguir essa carreira jurídica, está justamente nas tais reuniões de família. Minha mãe convocava reuniões de família. Eu costumo dizer que eu espero que nunca faça isso com minhas filhas. E ela sempre fazia isso, né? E nessas reuniões ela trazia todos os problemas, tudo que a gente tinha feito de errado, o que a gente precisava melhorar, né? E aí eu sou a caçula, eu era a última, né? Então primeiro ela começava com meu irmão, que é o mais velho, e é muito tímido, calado, então ele só escutava. A minha irmã do meio, emotiva, né? Quando ouvia aquele monte de... Chorava. Você já descobriu? Seria eu, chorava, você choraria. Eu não chorava. Eu levantava o dedinho. A caçula. A caçula. A minha caçula é a mesma coisa, meu Deus, meu Deus. É? Hoje a senhora é mãe de 2 filhas, mãe de 2 filhas, Isadora e Yara. E como é que é, né, essa relação também de maternar? Você sempre desejou ser mãe? Sempre, sempre desejei. Sempre tive essa vontade de ser mãe. Até demais, né? De 2 filhos, de 2 filhas, mas é difícil, né? Sim. É difícil hoje em dia a gente ter famílias muito grandes. Mas sempre quis ter filhas, sim. E as 2 são muito parecidas comigo nesse dedinho em riste. E isso é difícil de lidar. É, né? É difícil de lidar. Eu digo, meu Deus, como é que eu lido comigo mesma, né? Um espelho, né? Do que eu fui, do que eu ainda sou, de certo modo. É difícil. E elas 2, por acaso ou não, aprenderam muito cedo a me dizer que não é justo. Né? Olha aí. Minha mãe, isso não é justo. Eu digo, você vai querer discutir justiça comigo. O argumento ali, ela sabe onde pega. Sabe, ela sabe onde pega. Muito bom, mas no direito, você ingressou para a área do direito público, né? A senhora já está aí há mais de 19 anos no Ministério Público. E por que a área do direito público, né? Porque existem tantas outras, enfim, escritórios de advocacia, as pessoas já pensam nisso, né? Por que o direito público? Engraçado, eu nunca quis advogar, nunca pensei em advogar, mas já na faculdade eu tive a oportunidade de estagiar na Justiça Federal, também descobri que não era o que eu queria, ser juíza, né, pelo menos não nesse início de carreira, e estagiei também no Ministério Público do Estado da Bahia, que é a instituição na qual eu estou há quase 20 anos. Em outubro desse ano eu faço 20 anos de carreira. Bastante tempo. É bastante tempo. E quando eu conheci o Ministério Público, quando eu conheci essa possibilidade de trabalhar de perto com as pessoas, com os direitos humanos, porque o Ministério Público, antes da Constituição de 88, que é a nossa Constituição vigente, era um Ministério Público ainda muito visto como acusatório, né, do direito penal. Mas o Ministério Público que vem depois da Constituição de 88 é o Ministério Público dos Direitos Humanos, da infância e juventude, de proteção das pessoas idosas, de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E esse é realmente o meu lugar. Eu não gosto de rótulos, né? Ah, você é marxista, você... Não gosto desses rótulos, porque eu prefiro sempre aprender mais e me movimentar conforme eu vou aprendendo. Mas alguns, eu não vou dizer rótulos, mas algumas nomenclaturas, algumas identidades são importantes para demarcar território. Então eu hoje posso me dizer, primeiro de tudo, uma mulher negra. Antes até de dizer que eu sou promotora de justiça, eu digo que eu sou uma mulher negra. Porque a promotora de justiça vai passar, em um momento ou em outro, vai passar esse cargo. Sim. Eu não sou esse cargo, mas eu sou uma mulher negra. E o fato de ser uma mulher negra vai me acompanhar onde quer que eu esteja, como mãe, como profissional, né? Essa identidade, essa marca em mim, no que eu penso, no que eu faço, no que eu acredito e nas minhas lutas cotidianas também. Então, o direito público vem por isso. Por essa possibilidade de estar com as pessoas, de construir com as pessoas. Porque eu não consigo ver as pessoas como processos, como papel. Sim. Eu nunca consegui. Acho muito interessante quando no trabalho do dia a dia dizem assim, mas qual é o número do procedimento ou do processo? Eu digo, eu não sei, eu me lembro da pessoa. Eu me lembro da pessoa e da história que ela me contou. Sim, e de como é que a gente pode ajudar essa pessoa. Mas número, papel, sabe? Eu gosto muito desse contato com as pessoas.
Bom, para quem está nos assistindo, conhecer um pouco mais da nossa entrevistada, se ainda não conhece, a doutora Lívia Vaz é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação do Ministério Público da Bahia, é doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestra em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, autora dos livros A Justiça é uma Mulher Negra e Cotas Raciais. E bem recentemente integrou também a lista que indicava ao presidente Lula uma série de nomes de mulheres negras juristas para ocupar a vaga no STF, a vaga da então ministra Rosa Weber. Doutora Lívia, como foi esse momento para você? Queria te perguntar primeiro se foi sempre um desejo da senhora entrar, né, fazer parte da corte do STF, e como é que você lidou com o não, né, com essa negativa, já que nós temos aí o ministro Flávio Dino, escolhido pelo então presidente Lula? Vamos lá, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Se era um desejo meu desde sempre. Não, na verdade nunca foi um desejo meu. Eu acho que eu tenho que voltar para a fala de racismo quando a gente fala sobre nossos desejos, perspectivas, sonhos, porque o racismo, e aí quando a gente alia o racismo ao sexismo, essas estruturas, né, tão densas de opressão, elas acabam podando nossos sonhos. E não são só sonhos individuais, são sonhos coletivos também. Então, essa possibilidade surge dos movimentos sociais, porque é uma informação muito importante para mim entender as demandas. Eu digo que eu sou uma servidora pública. É assim que as pessoas que compõem o sistema de justiça, juízes, juízas, promotores, promotoras, defensores e defensoras precisam se enxergar. Nós somos defensores públicos. E é impossível servir a um público que você não escuta, que você não conhece. E nós temos um sistema de justiça muito elitizado, né? Ainda muito branco, muito masculino, ainda muito ligado ao sul-sudeste do país, principalmente nas cortes superiores. Então é preciso escutar essas pessoas. E com essa aproximação e articulação com os movimentos sociais, eu aprendo todos os dias. E a pergunta surge quando a pauta do porquê que nós nunca tivemos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, em mais de 130 anos de existência dessa instituição, surge o nome, mas quem? E aí a pergunta que os movimentos começaram a me fazer é por que não você? Né? Então, e foi uma pergunta que cresceu muito, uma né? Pergunta As que pessoas cresceu. Repercutiu bastante na internet. Enfim, tiveram essa lista, né, que é muito importante, de mulheres negras. Quando a senhora viu que estava dentro dessa lista, ali, né, através dos movimentos sociais, como a senhora estava falando, qual foi o sentimento ali no momento? Acima de tudo, de responsabilidade e de assunção de uma missão, assim. Eu digo que desde que meu pai me orientou lá, né, com meus 16, 17 anos, a seguir a carreira jurídica, ele estava me trazendo um caminho, ou me guiando por um caminho que nem ele sabia, e que hoje eu sinto como uma missão ancestral. Né, porque esse lugar, né, essa ausência nossa, na verdade, desses lugares de poder e decisão no Brasil, é a ausência dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, Sim. que sofreram quase 4 séculos de escravização no nosso país. Então, não é um lugar para Lívia Santana Vaz, é um lugar que é preciso, né, que seja ocupado por mulheres negras também, por todas as pessoas precisam estar representadas. Quando a gente fala em democracia, Pamela, ela nunca foi efetiva no Brasil. Nunca foi efetiva no Brasil porque ela nunca conseguiu incluir pessoas negras e indígenas. Isso não é democracia. Democracia para poucos não existe. Então, a gente precisa caminhar rumo a essa democracia. Então, não vivemos numa democracia? Claro que não. Porque os nossos destinos, em especial de pessoas pobres, nordestinas, indígenas, quilombolas, negras, não são decididos os nossos destinos por nós mesmos. Nós não participamos das decisões. Que decisões democráticas são essas das quais nós não podemos participar? Então, é fundamental que a gente faça parte. E se o Brasil passou, ao longo de sua história, por tantos regimes políticos, né, ainda aqueles ditos democráticos não nos incluíram. Então, essa democracia efetiva só vem pelas nossas mãos também. Surpreendeu a senhora, o presidente Lula, não ter escolhido uma mulher negra para o STF? Eu acho que foi uma grande oportunidade. E com um governo, como o governo do presidente Lula, os movimentos negros sentiram que podiam esperançar nesse sentido. Não digo que foi surpresa, porque já havia uma movimentação, né, nesse sentido de que não fosse uma mulher negra, mas eu penso que nós precisamos continuar. O que teve de muito importante nessa campanha dos movimentos negros
especialmente de mulheres negras, é que o assunto foi colocado de maneira irreversível. Hoje, todo o país sabe que nós temos um Supremo Tribunal Federal, a maior corte jurídica do nosso país, que não é diversa. E se ela não é diversa, ela não promove justiça com as pessoas, ela promove para as pessoas. E essa justiça unilateral é uma justiça na qual eu tenho dificuldade de acreditar. Nós precisamos evoluir para uma justiça que seja construída realmente com as pessoas. Bom, pesquisando sobre a senhora, eu achei uma opinião muito interessante, onde a senhora diz que tem uma visão de justiça que não se alinha ao punitivismo. O que está ao contrário disso? As pessoas falam muito em garantismo, eu acho pouco. Eu penso em responsabilização. Nós temos hoje um direito penal que encarcera em massa. E nós sabemos quem são as pessoas encarceradas em massa desde o processo de pós-abolição. Nós temos uma legislação pós-abolição que vai uma seletividade racial muito peculiar, né? E quando nós olhamos o sistema carcerário hoje, são homens negros, em especial, e nos últimos anos também mulheres negras que estão encarceradas e encarceradas. E eu fico me perguntando se isso tem resolvido. Não, não tem resolvido. Então, é preciso pensar que a justiça não pode funcionar só para algumas pessoas. Tanto de um lado para promover direitos, quanto do outro para responsabilizar pelos seus atos. Então, esse punitivismo, ele nunca garantiu promoção dos direitos. O direito penal, em resumo, para mim, não é a esfera do direito mais adequada para promover, para garantir os direitos dos grupos vulnerabilizados, porque são eles que são punidos com o direito penal. Infelizmente, o direito penal é seletivo, no seu cerne, no seu nascedouro. Talvez reflita esse sistema que vem desde a Suprema Corte. Com certeza. Por isso que pessoas negras também não estão representadas lá e por isso a importância de que nós tenhamos essa diversidade no sistema de justiça, porque acaba que nós temos um sistema de justiça que é antidemocrático. Se ele é monocromático, né? Se ele é eminentemente masculino, se ele, quando a gente vai se aproximando das cortes superiores, só representa o sudeste e sul do país, ele não é democrático. Doutora Lívia, o brasileiro não parece ainda ter entendido que racismo é crime, né? Que racismo não é só uma forma errada de se comportar, mas que é crime. É crime assim como roubar, é crime assim como, enfim, você difamar uma pessoa, é crime. A senhora acha que vai demorar muito tempo ainda para que a gente combata o racismo como ele merece ser combatido como crime? Vai porque depende desse sistema de justiça, né? E não sou apenas eu que estou dizendo isso. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz, que foi uma empregada doméstica que buscou emprego numa casa, né, que tinha um anúncio classificado no jornal, que procurava uma babá, tinha se inscrito no Classificados, né? Babá preferencialmente branca. Isso é racismo por si só, né? Você discriminar a pessoa pela cor da pele, pela raça, cor da pele, para oferecer ou deixar de oferecer um espaço, um emprego. E quando ela liga para perguntar, ela disse que não era uma mulher branca e ela foi eliminada da possibilidade de ocupar esse lugar, essa vaga, né? Isso vai parar na justiça, enfim, a justiça brasileira entende que não é racismo. Veja, a nossa justiça entendeu que não se tratava de um caso de racismo, porque se isso é racismo eu não sei mais o que é, né? Exatamente. E aí vai parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai concluir que o nosso sistema de justiça ele é institucionalmente racista, porque embora a legislação tenha evoluído, o Poder Judiciário é condescendente com a prática de racismo. O Poder Judiciário não aplica a legislação para responsabilizar as pessoas que praticam crime de racismo. Então, sim, eu penso que a gente precisa ter esse sistema de justiça diverso para que o crime de racismo realmente tenha a sua importância, né, no sentido de responsabilizar as pessoas que praticam, mas eu penso que, de novo, o direito penal não é a seara mais adequada.
Embora a responsabilização penal possa ser importante, simbólica, até porque é uma conquista. O próprio exemplo, né, Exato. é muito importante. Agora, recentemente, a gente teve um caso de racismo, um vídeo que circulou nas redes sociais, na internet, onde um homem xinga a mulher e xinga, assim, das palavras mais racistas possíveis. E esse cara não foi preso, né? Na verdade, ele foi para a delegacia e foi liberado. Ele agora, inclusive, depois de constatar que tiveram outros casos onde ele praticou racismo, agora a polícia está atrás dele, ele fugiu, né? E agora, nesse momento aqui, quando estamos gravando, esse é o momento deste caso específico. Mas é isso, sobre pessoas que são racistas, que cometem esse crime, serem punidas, de fato. A mesma coisa sobre homens que matam mulheres, sobre o feminicídio, sobre como um exemplo de que não posso fazer isso, senão vou passar 20 anos preso. Os homens, eles não têm esse entendimento, né? Eles entendem ainda que a mulher é minha, faço com ela o que eu quiser. Esses sentimentos, né? Misoginia, racismo, LGBTfobia, que estão tão presentes, sempre estiveram, mas que nos últimos anos estão tão... As pessoas estão manifestando de uma forma tão fácil, natural, naturalizando essas violências, né? E casos como esse são filmados agora, porque antes a gente não filmava. Exatamente. Mas eles sempre aconteceram. Eu só acho que as pessoas estão mais à vontade para praticar. Talvez pela polarização política do Brasil mesmo. Mas eu acho importante dizer que, embora a responsabilização criminal seja uma conquista dos movimentos negros, porque o racismo como crime imprescritível e inafiançável entra na Constituição Federal de 1988 por conta da participação dos movimentos negros na Constituinte. Sim. Então, é uma conquista muito importante. Porém, não basta. Nós não vamos conseguir uma democracia, como eu disse antes, só combatendo o racismo. A pessoa cometeu racismo, prende, pune. Vai resolver? Eu vou ter pessoas negras em espaços de poder? Eu vou garantir diversidade e democracia? Não. Combater o racismo é uma etapa. A gente precisa promover a igualdade racial também. Doutora Lívia, eu quero abrir uma brecha agora para falar com a Lívia mulher negra, que eu imagino que deva ser extremamente cansativo a trabalhar e atuar no combate contra o racismo, contra o feminicídio, sendo uma mulher negra, fazendo isso 24 horas por dia. O que é que você faz quando você chega em casa? Qual é a sua válvula de escape? Como é que você pessoalmente lida com isso? As crianças, as minhas meninas, assim, que não me deixam sucumbir, sabe? Me fazem rir o tempo todo, brincar o tempo todo. Então, esse momento, assim, com elas é muito especial, muito importante. Porque, realmente, é muito difícil trabalhar no enfrentamento ao racismo e feminicídio, né, sexismo, sendo uma mulher negra. Porque não é só sobre as pessoas que eu atendo e os casos que eu busco solucionar, que eu busco prevenir, é sobre a minha pessoa, o meu corpo, a minha existência, né? Então, é interessante porque eu não assisto mais televisão. Você vai ter que até me avisar quando eu for sair para poder assistir. Eu acabo não assistindo mais, porque é muito violento. É muito violento assistir a casos cotidianos, quando as pessoas dizem para mim, a gente não tem um dia de descanso. E é verdade, todos os dias, independentemente se é feriado, se é final de semana, eu recebo notícias de casos de racismo, de feminicídio, de violência contra... E as pessoas querem sempre saber a sua opinião. Exato. Eu até tenho evitado mais e mais falar sobre casos específicos, porque me desperta muitos gatilhos também. Né? Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo violentíssimo pedindo a minha atuação. Quer dizer, querendo que eu opinasse se era um caso de minha atuação. Eu digo, eu não vou ver, não vou assistir a esse vídeo agora, porque tem momentos em que não dá para você também absorver tudo, né? Embora eu seja uma pessoa que tem essa tendência, né, de abraçar o mundo, de acolher, né? Se me perguntam se eu quero ser feliz ou ter razão, eu digo que eu quero ser feliz e ter razão, e não só felicidade para mim, mas para todo mundo. Mas é difícil. Então a gente tem que filtrar um pouquinho, desligar de vez em quando, sabe? E eu diria que eu tenho essa facilidade de girar a chave, de fazer a transição. E de depois voltar, mas de fazer a transição, porque é adoecedor. A gente pode realmente adoecer e eu tenho vivenciado, assim, ao meu redor, muitas pessoas, sobretudo mulheres negras, homens negros também adoecendo. E com 2 filhas, 2 meninas negras, é possível blindá-las de alguma forma? Como é que você prepara essas meninas para esse Brasil de hoje? Ai, que difícil.
A gente tenta, mas a gente não consegue blindar. A gente não consegue. Eu me lembro que a minha filha mais velha, hoje vai fazer 12 anos, ela diz, mãe, pare de fazer fofoca das minhas coisas, mas eu faço. Eu tenho que fazer porque eu tenho que trazer o exemplo, né? Então, ela hoje vai fazer 12 anos, em maio. Quando ela tinha 3, a gente teve uma conversa em casa, que eu sempre digo que eu não me lembro por que a conversa iniciou. Mas eu disse a ela que eu era negra. Ela chorou, copiosamente. Mas muito. E eu não sabia o que fazer. Eu disse, gente, por que ela está chorando? E dizia, filha, por que você está chorando? Explique a mamãe. E ela me respondeu assim, eu não quero que você fique negra, mãe, por favor. Porque pessoas negras não são especiais. Olha o que uma criança de 3 anos elaborou para mim. Uma mãe que tem um antirracismo na vida, no trabalho e dentro de casa, por óbvio. Pessoas negras não são especiais. Eu disse, mas filha e mamãe e vovô e sua Dinda, seu Dindo, que são meus irmãos, assim, como assim pessoas negras não são especiais? Onde é que essa criança ouviu isso, gente? E aí eu tive a percepção de que talvez ela não tenha escutado exatamente isso, mas ela viu. A criança absorve muito a realidade do dia a dia. Ela viu onde que as pessoas negras estão. Em Salvador, da Bahia, Salvador tem mais de 80% de pessoas negras. Onde estão as pessoas negras? Você vai pensar, por exemplo, a Assembleia Legislativa da Bahia, nós temos apenas a 2ª mulher negra em toda a história da Assembleia Legislativa. Né? A gente pode dizer que já teve um prefeito negro eleito. Muita gente diz assim, Divaldo Brito. O professor Divaldo Brito, queridíssimo professor, foi meu orientador de mestrado, ele não foi eleito. Então, é difícil pensar por que Salvador, claro que eu sei a resposta, nós sabemos, mas em 2024 não consegue, de fato, ainda ter pessoas negras realmente representadas em todos os espaços. Pamela, se você vai a um restaurante de classe média alta, as pessoas negras estão servindo as mesas. Elas não estão sentadas. Salvador, em Salvador. Então, é essa experiência de entender que segregação racial existe sim. E existe hoje, em 2024. Então, é difícil. E aí, quando ela traz esse choro para mim, eu fiquei numa situação de, meu Deus, como é que eu consigo? Blindar não consegue, eu já concluí que não consegue blindar. E aí foi um processo, né? Tem uma música que Nara Couto interpreta, que é Linda e Preta. E eu ensinei para minha filha, faz linda e preta, da cor da noite da Bahia preta. Ela canta para mim isso hoje. E na época, um pouco depois, né, 1 ano ou 2 depois, ela já cantava. Eu digo, foi um processo. Do pessoas negras não são especiais para linda e preta, sabe? E aí eu tô passando de novo com a de 3 anos, agora de 4, né? Fiz 4 agora em dezembro. De novo. Eu digo, gente, como pode, né? E é essa a experiência, de novo, é muito assustador pensar que a experiência que eu tive na minha primeira infância como menina negra ainda é repetida para crianças negras hoje no Brasil. Porque eu acredito que são várias fases de mulher negra na sua vida, né? Na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, hoje mãe, quando a senhora envelhecer, né? Quando for uma pessoa idosa, vai ser uma outra mulher negra frente ao mundo. E é estar sempre preparado para isso, mas ao mesmo tempo tem situações que a gente não consegue se preparar, a gente não sabe como reagir. Por exemplo, você não esperava que sua filha falasse isso para você, imagino. Nunca. Então, se o racismo é estrutural no Brasil, o combate também tem que ser estrutural, eu digo, através da educação, através de remontar essas estruturas institucionais? Com certeza. Eu digo que o antirracismo e o letramento racial e antirracista tem que ser mais profundo ainda do que as raízes desse racismo, porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E para isso a gente precisa contar com todos os caminhos, não é só com a educação, né? Tem questões que vão com a educação, tem outras que vão com a responsabilização, efetivamente a partir do direito, né, das normas. A gente precisa pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Há várias dimensões de combate ao racismo, de prática antirracista. E aí eu convido cada pessoa que está aqui nos assistindo hoje a pensar o que tem feito. O que tem feito, porque todo mundo pode e deve fazer. Você não precisa ser uma pessoa negra para ser antirracista, você não precisa ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, para ser anti-LGBTfóbica, você não precisa ser uma mulher para ser antissexista. E
para lutar por equidade de raça e gênero nesse país. Então, é preciso pensar o que eu faço no meu dia a dia, o que eu faço aqui na minha família. Sim. Sabe, as minhas filhas, os meus filhos convivem com crianças negras e com pessoas negras ou vivem numa bolha? Convivem apenas com os funcionários e funcionárias da casa, que são pessoas negras. Para enxergar esse lugar, pessoas negras não são especiais. Porque a gente sempre vê, enxerga e percebe que a sociedade trata pessoas negras num lugar subalternizado. E as crianças vão aprendendo isso e reproduzindo isso. A senhora pode indicar um livro pra gente? Principalmente para pessoas brancas que estão nos assistindo. Ai, são tantos, tem uma biblioteca inteira pra gente. Eu imagino, mas eu queria aproveitar esse momento para servir como dica também para quem está nos assistindo, assim. Dica, assim, fundamental, eu acho, né? Fundamental, porque eu acho que a leitura, o campo da ideologia, da ideia, do pensamento, é um caminho, né? Da educação é um caminho aí para se tornar antirracista, de fato. Com certeza. Ao invés de indicar um livro, eu vou indicar uma coleção. Vamos. Que é a coleção Feminismos Plurais. Boa. Eu, inclusive, tenho um dos meus livros publicado pela coleção Feminismos Plurais. Porque são livros pequenos e que trazem temas muito importantes, como lugar de fala, né? Como interseccionalidade, com Carla Cotirene aqui. Traz o tema racismo religioso, intolerância religiosa, com o professor Sidney. Racismo estrutural também, Isso, racismo estrutural, com o hoje ministro Silvio Almeida. Então tem temas muito importantes ali, sobre todas essas questões interseccionais de vulnerabilizações, né? Que não digo que é grupo vulnerável, é grupo vulnerabilizado mesmo, no contexto histórico, social, econômico, né? E essa coleção, ela ajuda muito essas compreensões. Mas eu preciso dizer que a teoria é importante, mas se não for para a prática, não adianta. Então, nós precisamos transcender o discurso antirracista para praticar o antirracismo efetivamente. Eu lembro muito, penso muito quando eu falo isso, Pamela, nas empregadas domésticas, embora eu não goste da expressão, é a que é utilizada pela categoria ainda hoje. E a reflexão que eu tenho feito é, será que nós pensamos nas condições de trabalho dessas mulheres? As empregadas domésticas foram a última categoria no Brasil a ter direitos trabalhistas reconhecidos. Isso não é à toa. Isso tem a ver com a nossa história escravocrata e com a mentalidade ainda escravocrata que a sociedade brasileira mantém, né? Essas mulheres passam quase o dia inteiro em pé. Não que outras profissões não passem o dia em pé, mas essas mulheres passam o dia inteiro em pé. Elas muitas vezes não recebem os seus direitos, elas são maltratadas, né? E isso é algo que tem muito a ver com essa história nossa. E na Bahia, eu sei que no resto do Brasil isso se expande, nós temos resgatado muitas mulheres empregadas domésticas ou trabalhadoras domésticas em situação análoga à escravidão. São meninas, Pamela, que são tiradas do interior dos estados, normalmente, ou do Nordeste para o Sul-Sudeste, com promessa de estudo e que não têm acesso a estudo e ficam servindo as gerações da mesma família. E aí tem uma frase que eu digo que é uma das frases mais hipócritas do Brasil, que é, mas é como se fosse da família. Não, não é como se fosse da família. Essa pessoa certamente não estudou nas mesmas escolas que os seus filhos e filhas. Ela não se senta à mesa para fazer as refeições com a sua família. Ela não herda. Ela não herda os seus bens. Não, ela não é como se fosse da família, né? Isso é uma cortina para poder esconder ou tentar camuflar o que realmente a gente ainda tem de mentalidade escravocrata nesse país. Então, é fundamental que a gente repense certas estruturas e relações. E o racismo, de fato, ele permeia as relações sociais em todos os seus âmbitos. Doutora Lívia, onde é que entra a religião na sua vida? Então, religião, vamos lá. Eu cresci em escola católica. Eu fui formada em escola católica, certo? Então, a religião já entra aí. E eu acho muito interessante quando as pessoas querem contestar o meu trabalho com as religiões de matriz africana a partir de um argumento que envolve Cristo. Sim. Eu conheço, porque, de fato, eu estudei em escola cristã católica. E, assim, o que fica para mim de Cristo é que Cristo não odiou e nem nunca pregou o ódio.
Então, o que nós precisamos no Brasil é entender que você ter uma crença não quer dizer que você deva odiar pessoas que têm uma crença diferente da sua. Nós precisamos evoluir. Eu acho a religião muito importante, inclusive. Muitas vezes, nem todo mundo precisa ter uma religião para ter uma fé, né? Uma fé, ou para ter uma espécie de aprimoramento espiritual, porque nós não somos só isso aqui, né? Tem gente que precisa de uma religião para se orientar. Tem gente que não, e a gente tem que respeitar também isso. A liberdade de crença é algo que respeita também quem não quer ter crença alguma. Então é importante o papel da religião, importantíssimo, são vários papéis importantes, na verdade, mas eu não consigo associar fé a ódio, crença religiosa a ódio, porque não é isso que se busca quando você procura uma religião, não é ódio, é amor. E o ensinamento maior de Cristo foi o amor. Então eu penso que nós precisamos, nesse país, no mundo inteiro, de um respeito interreligioso. E as lideranças religiosas de todas as religiões têm um papel fundamental nisso, né? De liderando as pessoas que professam aquela religião, de pregar realmente o amor. Estamos longe ainda, né? A gente está falando aqui de um estado que, por mais que ele seja majoritariamente também de religião de matriz africana, a Bahia ainda são vários casos de intolerância religiosa, né? De práticas intolerantes. É uma conta que não fecha, porque ao mesmo tempo eu fico imaginando agora, por exemplo, nesse momento que estamos gravando, que é verão na Bahia, os turistas, as pessoas vêm para cá e querem conhecer casas de axé, casas do candomblé, né? Querem entender dos símbolos, pegam umas contas e querem colocar no pescoço sem entender direito o que é aquilo, mas ao mesmo tempo essa pessoa que também pratica a intolerância religiosa. As mesmas pessoas, Pamela, as mesmas pessoas que pulam as ondinhas no Réveillon, que vêm de religião de matriz africana, essa prática, essa tradição, e as mesmas pessoas que frequentam, por exemplo, a festa de Iemanjá, que se aproxima, né, são as que dizem que Exu é diabo, são as que demonizam as religiões de matriz africana, são as que praticam racismo religioso. Então, o perfil do brasileiro ser tão contraditório? Não sei se é só do brasileiro, não. Acho que as pessoas são contraditórias e agora com redes sociais todo mundo quer opinar sobre tudo, sabe? As pessoas deixaram de buscar estudar, conhecer, né? Aprender. Todo mundo tem uma opinião e é uma opinião que é agressiva, né? Você não vai contra o argumento que a pessoa traz ou contra o entendimento, a ideia que a pessoa traz. Você vai contra a pessoa, você agride a pessoa, você ofende a pessoa. E isso realmente no Brasil, que é a nossa realidade, eu posso dizer que nos últimos anos teve um recrudescimento assim, dessa manifestação de ódio em várias vertentes, né? Então nós precisamos muito falar sobre isso de uma maneira muito olho no olho, assim, sabe? Com certeza. Sem desviar os caminhos, de uma maneira muito reta, direta. Bom, qual é o desejo da doutora Lívia do futuro? O que a senhora ainda quer e almeja? Você tem uma trilha aí na sua cabeça que a senhora quer trilhar? Esse lugar que a senhora quer chegar? Para mim. Para você? Isso é tão difícil para mim, porque a pessoa que... eu tenho essa dificuldade, assim. Eu não sou uma mulher de caminho. Eu sou uma mulher de caminhos, de muitos caminhos. Então, eu não escolho um caminho. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, que esse caminho não é um caminho individualista. Isso não é. Porque eu tenho debatido muito sobre isso, inclusive, eu acho que nós temos uma percepção muito individualista, egoísta de sucesso. Muito egoísta. É o meu sucesso, é o meu umbigo. Eu tenho uma carreira, eu mereço, né? Eu tenho uma casa, coisas. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Sim, foi só isso que você veio fazer aqui, né? Qual é a sua contribuição? Porque se todo mundo pensasse, ainda que fosse no pouquinho que pode contribuir, do seu lugar, porque todo mundo pode e deve contribuir, a gente teria um mundo tão melhor, sabe? Tão melhor, tão mais amoroso, mais afetuoso, tão menos doloroso de se viver. A gente perderia menos pessoas para a solidão, para a falta de vontade de compartilhar, sabe? Desse mundo com tantas dores. Mas também é um mundo que, para mim, é de esperançar.
Eu penso que faz muito sentido viver bem o caminho, sabe? Sim. O que está lá no fim do caminho, talvez eu nem veja. Sim. Talvez eu nem alcance. O trabalho que eu estou fazendo hoje não é para mim, porque eu não vou enxergar um país efetivamente sem racismo, sem sexismo. Mas se ninguém caminhar o caminho, ninguém nunca vai enxergar um mundo sem racismo, sem sexismo, não é isso? Então, esse caminhar é mais importante do que achar que precisa colher já os frutos, né? Maravilhosa. Olha, tem uma pergunta aqui que a gente faz para todos os convidados do Cidadão Kane, mas eu tô um pouco sem graça de fazer para uma doutora, jurista, promotora de justiça, mas que eu vou fazer, que é: o que é política para você? Eu vou falar em uma palavra, para depois talvez desenvolver melhor, mas política para mim é diálogo. Eu não acredito numa política que impõe pensamentos, que impõe unilateralmente soluções. Eu acho que soluções precisam ser pensadas em conjunto. Então, política para mim é diálogo e é construção coletiva. Diálogo e construção coletiva. Diálogo e construção coletiva. Em resumo. Muito bem, para fechar, a gente sempre faz uma brincadeira aqui e a partir de agora nós estamos elegendo a doutora Lívia Santana Vaz como presidente do Brasil. Primeira mulher negra presidente do Brasil. Brincadeira aqui. Qual seria a primeira pauta, a primeira bandeira? O que é que a senhora não abriria mão nesse mandato? É difícil, eu sei. Não é não. Eu vou lhe dizer que o Estado brasileiro tivesse a cara do povo brasileiro. E aí eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Sim. Que o Estado brasileiro tivesse a cara do povo brasileiro. Porque não tem ainda, né? Melhoramos, mas ainda estamos longe. Estamos longe Estamos longe. Mas estamos melhorando? Estamos. Bom, melhor do que estávamos. Com certeza. Com certeza. Absoluta. Doutora Lívia, muito obrigada. Sempre uma honra tremenda entrevistá-la. Muito obrigada pelo trabalho, pela dedicação, pelo dia a dia, por tudo. Muito obrigada. Agradeço muito. Até a próxima, uma honra. Viu? Até a próxima. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Cidadão Kane, você sabe, pode compartilhar, mandar para os amigos. Esse papo de hoje foi, assim, maravilhoso. Esse tá aí, um programa que merece ser bastante compartilhado aí com os amigos e estar nas rodas de conversa. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.